Olá, amigo web telespectador, amiga web telespectadora da AltV, a TV da internet. Estamos começando mais uma edição do Agropapo, seu talk show digital do novo agronegócio. Nestes tempos de quarentena, estamos fazendo nossas entrevistas, nossas edições por videoconferência. Nesta edição do Agropapo, nós vamos tratar aí de um tema importantíssimo aí para o agronegócio brasileiro. Até estamos aí nas vésperas aí de lançamento do novo Plano Safra, que é justamente a questão do seguro rural. Mas para poder falar com propriedade sobre este assunto, eu tenho a grande satisfação de receber nesta edição do Agropapo o Enzo Ferracini, do grupo THB, especializado justamente em seguro rural. Enzo, satisfação contar contigo no Agropapo, meu caro. Ô, grande Ronaldo, muito obrigado pela oportunidade, um prazer estar participando contigo dessa entrevista. O seu canal é muito bem visto pelo segmento do agro e é, assim, lisonjeoso ter eu estar aqui com você e participando dessa entrevista. Muito bem, meu caro. Queria que a gente pudesse começar justamente você dando aí um brevíssimo perfil aí de quem que é a THB, a sua atuação aí no Brasil, há quanto tempo a empresa já está por aqui. Vamos lá. Bom, a THB é uma empresa internacional, ela tem sede em Londres. Hoje ela conta com mais de 5.500 funcionários ao longo do mundo, né? No Brasil são 300. A gente trabalha sobre especialidade, nosso core business é sempre o risco corporativo, e aqui no Brasil a gente trabalha com essa parte de especialidade. Hoje eu sou head da operação de 4 grandes especialidades. Hoje a gente vai estar falando sobre o agro. Dentro da cadeia do agro, a gente pega desde da fase de plantação até o final, que é o consumidor. Então, a gente pega produtor, a gente pega a parte de logística, a gente pega a parte de produção e a parte de varejo, que é onde é feita a entrega. E nisso a gente trabalha muito na gestão de risco, trazendo produtos diferenciados do exterior, buscando renegociações muito importantes com o mercado segurador e ressegurador, no final da cadeia para a gente entregar para os nossos clientes custos diferenciados, coberturas diferenciadas e uma estrutura muito importante para mitigar os riscos dos produtores. Perfeito. Agora, em termos aí de produtos, coberturas, soluções aí da THB para a cadeia produtiva aí do agronegócio, quais são aí os principais produtos? Bom, hoje a cadeia produtiva do agronegócio, ela carrega uma gama de produtos, praticamente quase os produtos de todas as seguradoras. Ela começa com a parte do penhor rural, que é um seguro dos bens, né? Onde é feito toda a parte dos equipamentos antes da produção, toda a parte de silos, toda a parte estrutural da estrutura que precisa para a produção. Depois entra para o campo. Então a gente tem o seguro agrícola, né? Que ele acaba cobrindo toda a parte de problemas climáticos que existam, né? Desde seca em excesso, chuva em excesso, granizo, vento em excesso, né? E aí também você vai para a parte regional, que aí você consegue pegar índices climáticos. O que seria isso? É visto ao longo dos últimos 10 anos qual foi o índice climático daquela região e o produtor ele consegue fazer uma pólice onde que se tenha um range para cima ou para baixo da média que exista e que isso dê uma quebra de safra, ele vai ter a indenização sobre o prejuízo que ele tenha na safra que ele venha colher. Tá. Fora isso, ainda também tem, né, os seguros dos próprios bens, que aí vão garantir dar respaldo para o produtor no final da cadeia. E também tem um seguro muito importante, que é para a obtenção de crédito. Isso acaba sendo colocado para o produtor, que seria um seguro basicamente de vida, né, onde o beneficiário é o próprio financiador do produtor. Então, numa falta desse produtor, a seguradora vai indenizar o financiador e dar uma tranquilidade até para a família, para não ficar com um passivo em termos financeiros dessa produção. E, obviamente, falando toda essa parte que a gente olhou, a parte de produção, a gente tem a parte de escoamento, né? São os seguros logísticos, que é o seguro de transporte, para a entrega do produto, onde você tem riscos inerentes inclusive a malha rodoviária que a gente tem no Brasil, ela acaba ainda sendo deficitária, né? E aí praticamente toda feita por rodovia, e aonde você tem muitos acidentes, muitos prejuízos acumulados nesse segmento, e aí a própria THB faz uma gestão de risco dessa parte logística para saber as melhores rotas, os melhores horários, as obrigações dos caminhoneiros em estar utilizando. Então, a gente pega, como eu te falei, desde o começo até a entrega do consumidor.
Uhum. Agora, a gente jogando uma lupa nessa questão aí do seguro agrícola, seguro de safra, é uma cobertura, uma indenização aí em relação ao que foi perdido pela produção, não em relação à renda, né? Não, isso é realmente o que foi pedido com relação à produção. Então, Uhum. se ele esperava receber essa produção, porque o que acontece? Hoje, na cadeia agrícola, você tem alguns instrumentos de barter, de o CPR garantindo isso. Então, o seguro ele vem para facilitar essa obtenção de crédito, né? Porque sem ele, não fica de pé o projeto de financiamento. Então, obviamente, os financiadores, seja eles privados ou até bancos, eles vão te solicitar uma mitigação de risco, porque também eles vão estar colocando um dinheiro, obviamente, nos juros que seja plausível na obtenção, mas, obviamente, ele vai te pedir a produção como entrega, que é o dinheiro do campo, né? Uhum. Não existe dinheiro rodando, e sim a produção e na garantia. Obviamente, para o produtor é muito bom, porque ele acaba obtendo isso, uma venda futura, onde ele tem a garantia da venda da safra, mas só que para estruturar essa operação, ela precisa estar assegurada. Tá. Então, o que você está querendo dizer, Enzo, é justamente que até no agronegócio a gente está passando para uma transformação de menor dependência, vamos dizer assim, do Tesouro Nacional para financiamento agrícola. E aí, justamente, ter o seguro rural fará com que, por exemplo, o produtor ele seja mais bem visto, ou vamos dizer assim, tenha uma espécie de um cadastro positivo para ir ao mercado privado obter um melhor crédito. Isso é que como a cadeia produtiva ela é muito extensa e ela é muito prática, porque você tem os pequenos, os médios, os grandes produtores, obviamente o governo ele tem que ter uma ação de subvenção que existe na parte dos prêmios seguros, então isso é extremamente necessário, tá? Não teria como colocar de pé essa operação sem ter essa subvenção do governo. Obviamente, quando você fala dos grandes, eles têm umas condições mais plausíveis em termos financeiros, em termos de colocação, em termos de tamanho, de fazer a colocação sem ter a necessidade da ação do governo federal. Obviamente, essa operação ela coloca em xeque realmente a utilização do seguro, e o governo tem que estar apoiando para colocar essas apólices no mercado. Você tocou num ponto importante, que é justamente aí a questão da subvenção, do subsídio, né? É uma peça-chave aí para o seguro rural no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo, né? Mas é fundamental. Agora, um ponto também que o setor observa, ou de certo modo ainda faz uma lamúria em cima disso, é como melhorar assim o preço do prêmio, do valor do prêmio para aquisição. Você, como especialista no segmento, como é que você enxerga isso? Bem colocado, Ronaldo. Existem vários artifícios de fazer essa parte de colocação dos seguros mais acessíveis para o mercado segurador. E o primeiro e vamos assim, prioritário é realmente a gestão de risco efetiva na colocação dos seguros. Primeiro vai desde a gestão de risco, em que você ter culturas diferentes, você está menos exposto a variações do commodity que existam, né? Até a parte do seguro propriamente dito. Então, hoje você tem, por exemplo, a parte digital evoluindo muito forte e apoiando o produtor. Então, o grande risco da parte de equipamentos são as colheitadeiras, por exemplo. Elas acabam, por vezes, pegando fogo por conta da alta utilização, e são equipamentos caríssimos, né? Superiores a 2 milhões de reais. Hoje existem algumas telemetrias que fazem esse controle de sobreaquecimento e por distância, e ele acaba travando o equipamento para não acontecer um problema dessa natureza. Outro seria, por exemplo, na armazenagem. Você tem os grãos que têm combustão espontânea, por exemplo, soja e outros, né? Então, quando você tem o silo, uma termometria que faz a reação dos grãos, ele acaba mitigando um pouco o risco da uma combustão, e, obviamente, as seguradoras olham com bons olhos. Você também tem todos os protecionais necessários para algumas plantas de estocagem, para equipamentos, para operação de colheita, que tem que seguir uma cartilha. O que acontece hoje? Muitos produtores não têm acesso numa parte de gestão de risco efetiva. Então, hoje, a THB ela vem pegar esse gap que existam mais para assessorar os produtores e, obviamente,
trazer uma condição favorável para o mercado segurador, porque muitas vezes não é só custo que no final do dia traz esse benefício, mas muitas vezes a colocação do próprio seguro, porque hoje o mercado ele está muito restritivo, teve muitas perdas, tanto em estocagem, quanto na própria lavoura, quanto na parte de transporte propriamente dita, né, da logística, e se não tiver um mínimo de gestão de risco na operação, a seguradora acaba declinando, o produtor acaba ficando sem seguro e no final do dia ele não acaba conseguindo financiamento. Uhum. Você tocou num ponto importantíssimo aí, que é a questão da digitalização, né? Especificamente assim, mais para o seguro da lavoura, da produção, você acredita que todo esse avanço que a gente observou aí de sensorização, de ferramentas digitais na lavoura, né? Vamos dizer assim, dá uma certa maior previsibilidade em relação à produção e tudo. Você acredita que esse cenário, um produtor assim mais digital, é possível construir ou desenhar assim coberturas mais personalizadas e assim atendê-lo melhor de uma maneira mais equilibrada? Ronaldo, importante essa pergunta e eu acompanho essa digitalização com alguns clientes na área de pecuária e eles são aqui de São Paulo e às vezes em algumas reuniões com eles abriram a tela do computador como a gente está olhando aqui e a gente tinha acesso a toda a fazenda, onde estava confinado o gado, onde estava a parte de tirada de leite, de abate, os controles dos insumos, as entradas. Então, esse já foi um primeiro movimento que teve, eu estou falando isso tem mais de anos, né? Então, já conseguia se gerenciar uma fazenda à distância, né? Aquele tempo. Muito se evoluiu, tá? E muito se passou para a parte de lavoura, propriamente dita, né? Então, hoje, você consegue controlar os equipamentos que utilizam da parte de irrigação, da parte de colheita, da parte de estocagem remotamente. Você consegue ver a produtividade que eles estão sendo utilizados e como eles estão sendo utilizados. Você consegue controlar todo o seu time de funcionários que estão na operação e consegue também ver a parte de gestão de risco, como, por exemplo, um incêndio de queimada rural, que pode estar afetando a sua estocagem ou até a sua produção, né, a sua lavoura, e tentar com um alerta de câmeras, você consegue controlar, por exemplo, a chegada de um balão ou um incêndio rural que está vindo na direção. Então, isso ele vem para contribuir. Acho que a tecnologia, a gente está vivenciando isso, inclusive nossa entrevista aqui pela internet e eu também trabalhando em home office, a empresa inteira trabalhando em home office, tem funcionado bem. A agilidade que nós ganhamos assim é assim discutível, né? E um caminho sem volta. Eu acho que o novo que vem aí após Covid cada vez mais a gente está tecnológico. Isso vai funcionar quando a gente fala em seguro para o próprio segurador ou o ressegurador que está lá em Londres olhar uma fazenda aqui em Goiânia, por exemplo, e saber como que ela se comporta em termos de equipamentos, gestão de risco. Fica muito mais fácil e mais rápida a precificação e muito mais assertiva da obtenção da capacidade necessária. Perfeito, Enzo. Você citou num ponto aí na questão da pecuária. Existem produtos assim para a pecuária que estão sendo, vamos dizer assim, usados aí na pecuária brasileira? Como é que está aí esse cenário? Exato. Nós estamos trazendo um produto que ainda não existe fortemente no Brasil. A gente chama uma sigla em inglês, que é Livestock, que é um produto de mercadoria viva no final do dia, né? Ela vai cobrir qualquer doença que o rebanho tenha, ou a parte de aviária tenha, ou, por exemplo, na criação de pintos, de galinha, você tenha muito calor excessivo, você acaba tendo a mortalidade de todos. Então, o seguro vem cobrir essa mortalidade, ou até uma própria doença, uma gripe aviária, ou uma vaca louca que nós tivemos no passado, onde o governo venha exigir o abate de todo o seu rebanho. Isso também a seguradora cobre as perdas financeiras que você tenha nesse abate. Então, hoje a gente está trazendo, como eu lhe comentei, o seguro é mutualismo, ele precisa ter uma gama de contratantes alta para conseguir ser diluído e ter um custo acessível, mas a gente está trazendo pontualmente seguros e a gente acredita que isso, ao longo dos próximos anos, vai estar mais difundido. E nessa questão do acesso ao seguro,
a gente está caminhando para o desfecho aqui da nossa entrevista. Como é que o pequeno pode ingressar nesse mercado, pequeno produtor, Enzo? Qual que é o caminho para democratizar o seguro rural nesse aspecto? O seguro rural, ele acaba sendo um pouco restritivo, primeiro por termos de custo, segundo por termos de falta de gerenciamento de risco pelo pequeno produtor. O caminho ideal hoje é ele se associar à parte de cooperativas, porque acaba sendo uma negociação em loco, com volumes mais acessíveis, e obviamente a seguradora ela olha como um todo e ela olha a exposição como um todo, né? Do que contratar unicamente uma apólice para um único produtor no volume pequeno. Então, a seguradora ela acaba não entrando num risco dessa natureza. Então, o que eu aconselho os pequenos produtores estarem procurando as cooperativas, estarem se associando nessa operação, porque isso vai trazer benefício direto, não só nos riscos próprios, né, na parte de proteção do patrimônio do produtor, mas também na obtenção de financiamento. Muito bem, meu caro. Já é um grande bordão e chavão do Agropapo, que boa conversa acaba passando rápido. É um tema super importante, rico para o agronegócio brasileiro, que certamente pode render novas edições aí no nosso talk show do agronegócio. Por hora, eu só posso agradecer aí tua participação, todo o conteúdo aí que você entregou para a nossa audiência, Enzo. Eu que agradeço, Ronaldo. Eu agradeço aos seus telespectadores com relação a essa operação. Foi um prazer estar contigo. Muito bem, e assim nós encerramos esta edição do Agropapo, o seu talk show digital do novo agronegócio, aqui na UTV, a TV da internet. O Agropapo tem produção, direção e apresentação de Ronaldo Luiz, e a direção jornalística da UTV, a TV da internet, é do jornalista Alberto Luchetti. Encerramos esta edição, voltamos na próxima. Um abraço e tchau, tchau.